Muito bem, nós começamos o Ciência Política hoje. Eu já vi aqui, seu Zé, que o livro chegou, o livro do André Pessoa chegou. Estou vendo aí esse livro. Na sexta-feira, o seu Zé disse, o meu tá vindo. Tá aí, Piauí em destaque. Muito bem, e a eficiência do Correio, né, que quiseram andar vendendo por aí, o Correio é eficiente, está vendo? Em 2 dias eu recebi aqui o livro do André Pessoa. O André é uma das figuras que mais exalta o Piauí, é um pernambucano que adotou o Piauí para um lugar para trabalhar e viver, e tem orgulhado muito a gente piauiense e nordestina. André é capa das principais revistas de natureza do mundo e não para de trabalhar. Ele, a cada ano, a cada dia, ele se revela de uma maneira extraordinária, mostrando todos os encantos que o Piauí tem. Apaixonado pelo Piauí, esse livro está incrível, viu? Já tive a oportunidade de folhear. O João Carvalho me mostrou o livro. E também mostrou lá no Sim, Jogo do mostrou Poder, no não Jogo mostrou? do Poder, sim, sim. É maravilhoso. Tá Eu belíssimo recebi o também, livro. maravilhoso. Excelentes imagens do Piauí, imperdível para todos nós que somos apaixonados pelo Piauí e para a gente também espalhar por todo o mundo as belezas do nosso estado. Muito bem, vamos falar de política, vamos falar de economia, porque a economia está na política e a política está na economia. E tem um assunto em voga no país, seu Zé, a taxa de juros. É isso aí, Ananias. O presidente do Banco Central reuniu o Copom no dia 2 de fevereiro e anunciou que a taxa de Selic, taxa de juros Selic, que regula a economia nacional, seria mantida em 13,75%. Essa é a quarta repetição do mesmo percentual, mantida a taxa de... E o argumento é de que tem que controlar a inflação, tem que manter teto de gasto, essa coisa. Bom, só para lembrar que durante o governo Bolsonaro, houve um estouro de 795 bilhões de reais no teto de gastos. Quer dizer, o governo gastou mais do que foi autorizado pelo Congresso Nacional. E não se ouviu ninguém reclamar de que o governo estava estourando teto de gasto. Quando o presidente Lula enviou ao Congresso um pedido para uma PEC de 195 bilhões de reais para continuar mantendo o pagamento do Bolsa Família, houve uma choradeira geral. Inclusive o presidente do Banco Central andou se manifestando e a realidade é que o Brasil não suporta essa taxa de juros. Eu vi um dos economistas mais respeitados deste país, o André Lara Rezende, pai do Plano Real, então é uma pessoa que sabe o que diz, dizendo que o Brasil não suporta essa taxa de juros. Ele lembra que os países emergentes, quase todos os países do mundo, os países desenvolvidos, estão hoje com taxa de juros negativa. Entre os países emergentes, aqueles que não têm ainda taxa de juro negativa, estão com taxas baixas. Quando se extrai a inflação, eles ficam com taxa negativa. O Brasil, quando se extrai com 13,75%, quando se extrai a inflação, fica com 8,5% de taxa de juros real. Isso é uma realidade brutal para a economia, para impedir o desenvolvimento do país, como o dinheiro fica mais caro, a taxa Selic, ela obriga que as demais taxas de empréstimos, de financiamento também se elevem de forma proibitiva, de maneira que as empresas, as indústrias, as empresas de serviços fiquem com dificuldade de contratar financiamentos e empréstimos, e com isso diminui a sua capacidade de produção. Com isso, diminuem as compras por parte da população, porque também
não tendo acesso a dinheiro mais barato, eles vão comprar menos. Então, a quem interessa juro alto? Interessa aos de sempre. Interessa aos mega operadores do mercado financeiro, que manipulam as bolsas de valores, e muitos deles levam dinheiro para os paraísos fiscais do exterior. Então, quando o juro está alto, não tem outra explicação, não tem outra matemática. É ruim para o assalariado, é ruim para aquele que produz, é ruim para o industrial, é ruim para o empresário de qualquer setor, mas é bom, muito bom, para aqueles que têm dinheiro de sobra. E quem tem dinheiro de sobra e que ganha dinheiro sem produzir, vai continuar sem produzir, infelicitando o país. Seu Zé traduziu por que esse tema é importante para você, porque a taxa de juros interfere diretamente na sua vida. Você que tem um financiamento, você que pegou crédito em algum momento da sua vida e está pagando, você que pretende adquirir bens e você que é empresário que quer investir no seu negócio. E para você ver como isso está na pauta do dia hoje, uma reunião do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, com o presidente da Fiesp. Dá para subir o TP? Isso, Josué Gomes reforçou as críticas e as taxas de juros no Brasil. Atualmente em 13,75%. Josué Gomes afirmou que até mesmo os economistas do mercado financeiro já entenderam, já acreditam que o Banco Central ficou para trás na taxa de juros. Vamos ouvir então o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Josué, sobre a taxa de juros no Brasil. A rigor, até o mercado financeiro já entende que é errado. Da mesma forma que o Banco Central talvez tenha errado quando a taxa esteve em 2%, hoje há um reconhecimento nas mesas de operação dos grandes bancos de que esse 13,75%, como dizem no jargão do mercado, fazem com que o Banco Central brasileiro esteja atrás da curva, ou seja, já era para estar cortando mais rapidamente. Tá aí, esta reindustrialização do país, defendida pelo Josué, passa por essa redução da taxa de juros, passa por uma reforma tributária, uma transformação que é esperado para a área industrial, que já representou 30% do PIB e hoje está perto de 11% apenas. Você vê aí a imagem do Josué com o ministro do Trabalho e os empresários de São Paulo, que representam boa parte desse PIB da indústria do país. Cíntia Lages, a gente percebe que há, nesse momento, uma disposição forte do governo Lula em combater de frente essa questão da taxa de juros, já que, no cenário atual, ela é incompatível com o desenvolvimento social prometido em campanha, inclusive, pelo presidente. Porque estrangula a economia, né? Você não consegue fazer nada, você não consegue comprar, você não vai consumir. E quando a população não consome, a gente já sabe o que acontece. Algo precisa ser feito. Essa discussão pública envolvendo a sociedade que o governo Lula está se propondo, ela é de fato um tabu. Eu não sei e não teria condições nesse momento de analisar se ele tem força política para isso. Mas eu entendo uma coisa, ele não foi eleito para deixar o país como está, com os milhões de desempregados, com as pessoas sem conseguirem se mexer, porque assim, você tem o governo até baixou aí um programa de dívida, né? Dívida zero, o litígio zero, acho que é esse o nome. Mas, como você citou, Ananil, você tem, por exemplo, o microcrédito, que foi emprestado para quem tem pequenas empresas, microempresas. E a Selic cobrada nesse crédito é uma coisa exorbitante. É algo que veio em forma de ajuda para essas empresas, mas que acaba se tornando uma cruz para as empresas carregarem. Alguma coisa precisa ser feita. Se essa discussão servir para
para mudar esse patamar, sim. Agora, também, eu vejo que o Lula, ele, no meu ponto de vista, comete muitos erros, porque ele enfrenta demais sem oferecer algo em troca. Então, o governo quer discutir sobre taxas de juro, mas ofereça alguma coisa, redução de gastos, aponte medidas, aponte o que é que vai ser feito. Porque acho que as coisas não podem ser só de um lado nem de um outro, né? Ele não tem, no país, a condição de fazer o que ele imagina fazer ou o que ele está se propondo fazer, pelo menos no discurso. Porque até então, realmente essa discussão sobre taxa de juros, ela é algo muito restrita ao Banco Central, aos economistas, e para ele trazer isso à tona, eu acho que ele precisa oferecer alguma coisa também. Amadeu, eu lembro que na semana passada você apontou, olha, azedou quando o presidente, quando foi tornado público, aquela participação do Ricardo Campos Neto no grupo de ex-ministros bolsonaristas. Ricardo, presidente do Banco Central. E agora a gente vê que tanto o governo insiste nessa pauta e outros entes estão começando a se manifestar, como o caso da Fiesp. É suficiente para fazer frente a esta determinação que o Banco Central tem hoje de manter a taxa de juros alta? E é coincidência que caiba a Josué Gomes, filho do José de Alencar, que foi o vice-presidente do Lula nos 8 anos em que Lula presidiu o país, de 2003 a 2010, porque sempre que a imprensa ouvia o Josué Gomes, quando o Lula viajava... Alencar, né? O Alencar. Que eu chamei de Josué Gomes, mas é o José Alencar, pai do Josué Gomes. Sempre que o Lula saía do país e o Zé Alencar assumia, a imprensa ia certinha na taxa de juros. Porque o Zé Alencar, que é um empresário da área industrial, era um crítico feroz. Não, está alto demais. A taxa de juros é proibitiva para o investimento, é proibitiva para a indústria, não permite que o país produza. E agora está aí o Josué Gomes, agora ele na presidência da Fiesp, fazendo uma defesa que a Fiesp não faz há muito tempo. Desde quando Paulo Scaff foi presidente da Fiesp, é incrível. A Fiesp não defendia o interesse dos industriais. Nunca você viu o Paulo Scaff falando de taxa de juros. Olha, se tem alguém que tem que defender redução de juros é quem trabalha na indústria. Porque quanto menor a taxa, menor o crédito, mais ele vai poder pegar dinheiro para investimento. E essa taxa de 13, ela é uma barreira para você, quem tem negócios, aumentar e quem está querendo produzir. É a barreira, quer dizer, agora, assim, a gente está vendo o fim do terraplanismo na Fiesp. É a volta à terra redonda. O papel de quem trabalha como industrial é buscar crédito, é trabalhar por um aumento na disponibilidade do crédito, porque é isso que vai fazer com que a economia se refaça para quem quer investir. E aí, claro, tem que buscar o crédito não só para o industrial, mas para as famílias, que são os consumidores. Você tem que ter a indústria para produzir e alguém para consumir, o comércio, enfim. Tudo está atrelado nessa questão da taxa de juros. Agora, o professor Osmando trouxe aí a explicação de como essa taxa de juros ela impacta no nosso dia a dia, porque tem a ver com dólar, com tudo, né? A gente não come dólar, mas o pão é trigo e o trigo vem em dólar, o combustível a gente não engole, mas também pago em dólar, tudo, enfim. E o que é a taxa de juros e o dólar, eles caminham juntos. E é preciso que o país dê esse freio de arrumação. Agora, independente de tudo porque, como disse a Cíntia, há muitas questões que os economistas que sabem mais do que nós.
Agora, tem um ponto que eu quero destacar aqui. Se o presidente da República, eleito pelos brasileiros, não puder fazer uma crítica, fazer uma observação sobre a taxa de juros, quem é que vai poder fazer? Eu? Inclusive, um trecho do discurso de Lula, sobre esse ponto, ele diz, olha, dizem que o presidente não pode falar essas coisas. Se eu que fui eleito, Não de posso, ter um respaldo, sou não puder eu? falar, quem é que vai poder falar? Complicado. França. O presidente Lula ele foi eleito com a promessa de tirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome. E a taxa de juros em 13,75% também impacta nisso, porque o custo de vida sobe e sobe muito. E isso traz insegurança alimentar para muitas famílias que não têm condições de lidar com as despesas básicas, com o pagamento de contas como de água, luz e comprar o alimento, que está mais caro por conta da inflação, por conta de uma taxa alta de juros. Então, inclusive, para atingir essa meta, que é a principal da sua gestão, o Lula tem sim que atacar essa questão dos juros altos no nosso país, porque, inclusive, o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar só vem crescendo. Em 2020, cresceu 30%, segundo a FGV. Em 2021, 36%. Então, essa taxa de juros também está diretamente vinculada ao custo de vida da nossa população. E para que o Lula consiga cumprir essa promessa, é necessário também que esse custo de vida do brasileiro reduza, porque senão fica bem complicada a missão do Lula e do ministro Wellington Dias. Arremata, seu Zé. O André Lara Rezende, ele mostra que um dos objetivos, ele cita 3 objetivos, da lei que deu a autonomia ao Banco Central. O controle da inflação, a estabilidade monetária nacional e o pleno emprego. Isso mesmo, pleno emprego. Eu não acho que o Banco Central não tenha que ser autônomo, mas o que eu penso é que o presidente do Banco Central não pode ser independente do presidente da República e dissociado do interesse público e sócio, de alguma forma, interessado em manter uma relação com os especuladores que fazem, que ganham com essa elevação estúpida de juros. Então, eu acho que o presidente Lula tem que bater mesmo. Eu acho que não se discute aqui independência ou não do Banco Central, mas independência, sim, do presidente do Banco Central. Ele não pode agir de forma em que seja contra o presidente da República e contra o interesse público e se associar aos interesses privados do grande capital. Como é que o presidente Lula vai poder retomar 14 mil obras que foram paralisadas no governo passado? Obras na educação, obras na saúde, obras no saneamento, obras nas rodovias, obras todas importantes à vida das pessoas. Como é que vai matar a fome de pessoas que estão submetidas à miséria? Eu lembro aqui um relatório que eu vi recentemente da Organização Mundial de Saúde, e que diz exatamente o seguinte: dentre as consequências das desgraças humanas, do aumento da miséria, estão os conflitos armados, as crises climáticas absurdas e a especulação financeira. Então, isso precisa parar. Tá aí, olha, agora a gente muda de assunto, porque o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Franzé Silva, exonerou hoje um servidor da casa que está preso na cadeia pública de Altos. Ramon Santiago Matos do Nascimento foi preso em novembro do ano passado, acusado de tráfico de drogas durante a Operação Mandarim da Polícia Civil do Piauí. Ele tinha sido nomeado em fevereiro, com efeito retroativo a janeiro, com um salário de R$ 9 mil. Diante desse caso, Franzé exonerou de imediato o servidor,
abriu um processo para que sejam devolvidos à Assembleia os valores pagos a Ramon Santiago e tomou medidas de controle de pessoal. As medidas são as seguintes. A gente tem em cartela essas medidas tomadas pelo presidente da Assembleia. Além da exoneração e da busca pela devolução dos recursos, Franzé determinou que seja feita uma reavaliação de triagem pela Diretoria-Geral da Assembleia sobre a situação de todos os nomeados, providenciando com urgência as correções necessárias. E ainda, um enrijecimento nos processos de nomeações, inclusive cobrando documentos como certidão negativa dos indicados para os cargos. O Franci Teixeira tem uma apuração que amplia essas medidas de controle na casa. Franci. Isso mesmo, vai ser publicado amanhã um ato da mesa diretora com novas normas para nomeações na Assembleia Legislativa. Entre essas normas está a exigência de certidões negativas de diversos organismos, incluindo a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, e tudo isso terá que ser encaminhado à Assembleia no ato da nomeação. Ou seja, o deputado ele não vai só indicar agora um nome, esse nome tem que apresentar uma série de documentos para que essa nomeação seja de fato validada pela Casa Legislativa, porque anteriormente o nomeado ali respondia apenas um questionário, era um processo bem mais frouxo. Agora, o Franzé Silva, ele quer que esse processo seja mais específico, que ele tenha ali uma rigidez maior para evitar um caso similar a esse que culminou em toda essa polêmica no dia de hoje em relação ao Ramon, que está preso na cadeia pública de Autos. Então, ele promete uma série de mudanças que serão elencadas nesse documento que vai ser publicado amanhã. Inclusive, o presidente da Assembleia tuitou agora há pouco e ele traz os detalhes desse ato que será publicado amanhã no Diário Oficial da Assembleia. No tweet, Franzé Silva afirma o seguinte, dá para pôr aí na tela o tweet, Franzé Silva, presidente da Assembleia. Ele mesmo explica os detalhes deste ato, um ato normativo que visa endurecer as regras para nomeações na casa, para nomeações na Assembleia, depois desse episódio. Tá aí. Dá para pôr aqui no telão, por favor? Põe aqui no telão, pronto, olha. Franzé afirma, editei o ato número 147/2023, determinando dentro de um rol de documentos a exigência de certidões criminais da Justiça Federal, Eleitoral, Estadual e Militar, tanto para novas nomeações como para servidores já nomeados na Assembleia. Os deputados deverão, nas suas indicações, apresentar todas as certidões e demais documentos obrigatoriamente sem exceção. E essa exigência atinge também os já nomeados, portanto, todos terão que apresentar as devidas certidões de idoneidade. Comunico que a pessoa individualmente nomeada por um deputado com implicações da Justiça já foi exonerada e o ato de exoneração foi publicado no Diário Oficial da Assembleia de hoje. Estamos abrindo processo para a devolução dos valores, aquela informação que a gente já tinha trazido aqui. Sim, outro ponto, inclusive, é o cruzamento contínuo do banco de dados entre os órgãos para, inclusive, verificar se, por exemplo, um nomeado, uma indicação, não recebe um programa social do governo federal como o Bolsa Família. Esse cruzamento dos bancos de dados já era realizado, mas com a frequência que o Franzé Silva quer modificar a partir de agora para que seja feita de um modo mais contínuo, que não seja apenas a cada semestre ou a cada ano, mas que isso seja feita com uma continuidade maior para evitar, inclusive, que alguns nomeados recebam esses auxílios sem estar dentro ali dos parâmetros exigidos por esses programas sociais. Que é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, né? Esse emparelhamento, e também tem a ver com transparência de gestão. É curioso que ainda não fosse dessa forma, né? Que se chegou até esse momento aqui. E o próprio Franzé, quando ele era secretário de administração, ele também atuou nesse sentido. A própria Secretaria de Administração, ela fez aqueles recadastramentos, e isso serviu muito
para evitar a duplicidade de vencimentos no serviço público. Então, ele vai repetir o que ele já havia feito anteriormente na SEAD. E o interessante, Amadeu, é que os deputados, para serem candidatos, têm que apresentar todas essas certidões aqui. Pois é. E os servidores não, Aliás, né? qualquer nomeação, no governo federal, por exemplo, a nomeação prescinde. No próprio Tribunal de Contas do Estado, você precisa dessa documentação. Sim. Não sei como é no Poder Judiciário, mas... É uma excelente medida do presidente Franzé. Agora, eu fiquei curioso, Cíntia, no governo federal sempre foi assim? No governo nos últimos federal. anos também foi assim? É porque teve gente... A ficha limpa. Olha, porque teve gente aí que driblou com essas exigências aí. Eu tenho só uma teve experiência. Gente que chegou a ministro... Olha, a minha experiência é de 2005, então era um cargo de chefia. Mas eram outros tempos, aí realmente você precisava. Eu tenho a impressão né? que nos trabalhei últimos na 4 anos... Alguém pulou alguma etapa. Pularam essa... Eu acho que no essas caso etapas dos aí. ministros não tem, sabia? Olha Por aí, isso ó. que teve aquela história do currículo, lembra do ministro da os Educação? ministros têm uma investigação da ABIN, não tem não? Ah, mas a ABIN, peraí, você Então também tá explicada, né? Você tá brincando, a ABIN, não dá para levar a sério nenhuma Então investigação feita pela ABIN. o Ananias acabou de explicar. A Pela triagem ABIN. da ABIN. Realmente, Aquela é o ABIN. agente 86 que estava à frente da ABIN, então não dá para... O Mister... Não, eu vou melhorar. Estava à frente o Mister ABIN. Por aí. Estava dando o ok, carimbando. Mr. carimbando ABIN. tudo, o Mr. ABIN, é isso mesmo. Seu Zé, agora a transparência sempre. É verdade. Espero que isso prossiga e prossiga para valer mesmo. Que nós estamos precisando muito disso, muito de transparência, muito de decência na vida pública, muito de foco, de compromisso público. Nós estamos precisando muito, 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 muito. É isso. Olha, antes da gente avançar, deixa eu dar um recado para você que